Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui nessa casa. Vocês não imaginam a minha felicidade de contemplar essa configuração que é única. Essa configuração jamais irá se reproduzir aqui nesse ambiente. Amigos de uma vida aqui presentes, nesse momento que a gente celebra 5 anos do nosso serviço de radioterapia. Na verdade, a inauguração da radioterapia se deu há 5 anos, no dia 13 de abril de 2020, em plena pandemia. Tivemos que abrir no rompante, atendendo inicialmente os pacientes do SUS, uma vez que não tínhamos convênios ainda à época. Os convênios começaram a aparecer ao longo da jornada. Inicialmente, a relação se deu principalmente com o SUS e o Estado, e ao longo do tempo os planos foram chegando e a gente foi amadurecendo o nosso serviço. Então, hoje eu posso dizer a vocês que é a inauguração. Hoje talvez seja a verdadeira inauguração da radioterapia. E por quê? Por que a gente está aqui hoje? Não é apenas pelos 5 anos da radioterapia, é mais do que isso. Esses 5 anos, eles consolidam uma marca, eles consagram uma cultura, eles consagram um diálogo definitivo da Oncomed com a comunidade de Niterói.
tanto no ambiente público como no ambiente privado. E essa construção que se deu entre 2012 e, sobretudo, 2020, ela contou com muitas pessoas. A minha voz aqui, eu não falo por mim, Alexandre, eu falo por muitos que construíram esse sonho comigo. Estão aqui todos representados. Está aqui meu diretor executivo, Aristóteles, meu gerente de operações, Newton Carvalho, o meu corpo de gestores, o meu corpo clínico, o meu corpo da radioterapia, os meus engenheiros e arquitetos aqui presentes. Sobretudo, nós não temos representantes, não temos pacientes aqui, mas isso foi feito para os pacientes. Então, toda essa união, essa comunhão de sinergias se deu para cuidar dos pacientes. E hoje, depois de 5 anos de tratamento, de serviço, nós já atendemos mais de 2.350 pacientes. Então, isso é uma marca para a gente muito relevante. Quando a gente fala naquelas pessoas que construíram os sonhos conosco, estão todos aqui, ou pelo menos uma boa parte delas está presente. A gente não pode esquecer daquelas também que, infelizmente, não estão aqui. No caminho, algumas pessoas se foram muito importantes para a gente. Eu faço questão de trazê-los em lembrança nesse momento. A pessoa que dá o nome a esse espaço, a Valmertal, não está mais conosco, foi muito importante em toda essa construção. O nosso advogado, Everardo Moreira Lima, que nos presenteou com a sua capacidade, a sua competência durante pelo menos 15 anos, não está mais presente entre nós. E, por fim, o nosso criador, máximo construtor de muitas das marcas que o Oncomed hoje, que o Grupo Oncomed hoje tem, Gustavo Braga, nos deixou precocemente. Então, é muito importante que essas pessoas sejam lembradas nesse momento, onde a gente celebra uma marca, a marca Oncomed, consagrada ao longo desses 5 anos. E não poderia ser diferente nesse momento em que a gente celebra 5 anos, em convocar essa jornada falando de humanidade, que a marca dessa empresa sempre foi humanidade. Por isso, o nosso professor, José Camargo, é muito bem-vindo, agradeço muito a sua vinda, a sua presença aqui, vinda do Sul, chegando hoje para nos presentear com certeza com uma palestra que será muito marcante para todos nós. Eu vou encerrar minha fala de abertura, mas eu não poderia deixar de encerrar essa fala sem antes fazer uma homenagem. Uma homenagem, igualmente, a uma pessoa que não está aqui, mas que, por seu pioneirismo, e pelo seu afeto, nos faz, através do Dr. José Antônio Ribeiro, pioneiro na radioterapia de Niterói. O Dr. José Antônio, hoje, infelizmente, não pode estar conosco, está muito enfermo, em casa, mas nós faremos uma homenagem hoje aqui, não por títulos, mas por pioneirismo e afetos. Dr. José Antônio Ribeiro, na década de 1980, foi responsável pelo primeiro serviço de radioterapia que essa cidade teve. Foi um visionário, um empreendedor, que já naquela década, dentro de um serviço anexo, sob a licença portuguesa de Niterói, tinha radioterapia, tomografia computadorizada e medicina nuclear. Além do seu pioneirismo, ele nos brindou com a presença de seus filhos, o Antônio e a Ana Beatriz, ambos radioterapeutas que trabalham na Oncomed. Então, eu acreditei que a gente merecia fazer uma homenagem a ele, muito por ter nos dado a oportunidade de conviver
com esses dois jovens médicos, fantásticas pessoas, excelentes profissionais, que hoje estão aqui no Oncomed, Ana e Antônio. Muito obrigado por seu pai ter construído a obra que ele construiu, por sua mãe, infelizmente não pôde estar aqui conosco. Muito obrigado por vocês fazerem parte da Oncomed. Gostaria de entregar uma plaquinha a vocês, tá? Bem, após esse momento, a gente vai... Aqui tem várias cenas da família, né? A família presente aqui, muito importante, a netinha, a Maria, né? A mais nova personagem da família Ribeiro, né? Eu gostaria agora de seguir a nossa jornada, convocando o nosso físico, gestor da radioterapia, Tiago Silveira, desculpa, para poder proferir uma apresentação. É até difícil falar, né? A emoção contagia a gente também. Então, primeiramente, agradecer a presença de todos vocês, como o doutor Alexandre colocou, que estão aqui compartilhando conosco a alegria desse momento tão especial para a nossa radioterapia. Eu, ressaltando mais uma vez, né, o que já foi dito, essa radioterapia é um sonho coletivo, é um sonho que foi construído a muitas mãos. E eu quis detalhar aqui com algumas fotografias, né, que isso foi originado desde o projeto de blindagem, toda a parte de fundações, o prédio ainda aqui incipiente, a instalação do nosso acelerador linear, o prédio aqui ainda sem todos os logos e os detalhes que hoje ele tem, por fim, né, com o painel do Cobra, que só veio a brilhantar mais ainda a alegria que a gente tem de frequentar esse ambiente todos os dias. E essa radioterapia, ela começou nessa idealização em 2012. Eu tenho a alegria de poder dizer que eu entrei em 2016, não entrei em 2012, mas faço parte desde 2016. Entrei como consultor, fui indicado para a Oncomed como consultor aqui do projeto. E eu me lembro assim, de uma ocasião que em 2016 mesmo, a gente teve um evento de final de ano da Oncomed, que o Dr. Aristóteles me convidou, aí eu vim com a minha esposa, tudo na época. E assim, despretensiosamente, né, vamos participar de um evento, e em um dado momento o Aristóteles me chamou, me apresentou para todo mundo, falou, o Tiago vai ser a nossa cara da radioterapia. E eu acho que esse foi um momento que me deu um baque assim, do nível de expectativa que estava em cima de mim, a expectativa de trazer para a radioterapia essa cultura que a Oncomed já tem, a cultura de humanização que tem aqui, o esforço que esse projeto demandou de todo mundo. Então, assim, esse peso é um peso que eu atribuí também para mim nessa jornada, de tentar fazer isso aqui ser o que todo mundo idealizou que fosse. E quando a gente iniciou em 2020, a gente teve um desafio muito grande, já citado, da pandemia. Acho que pela minha história também eu trouxe para a Oncomed um pouco dessa visão do que era trabalhar com o serviço público, né, adentrando outras experiências que a administração já tinha. E a gente não só optou pelo SUS por uma questão de saúde financeira e sustentabilidade do serviço, mas esse era um momento em que havia uma judicialização da radioterapia no estado todo, em que todas as clínicas foram convidadas a servir ao SUS.
no sentido de que o SUS precisava de pessoas que servissem aos pacientes dele que estavam represados sem ter como tratar. Então, assim, a gente conciliou o nosso ideal de humanização, de estar atendendo a população, com o interesse da instituição também, com o interesse público. Então, foi uma conciliação de fatores. E, em 2022, a gente estendeu essa parceria, fazendo uma parceria estratégica com o Hospital Oceânico, o Hospital Municipal Oceânico, para tratar aí, sim, com um padrão específico de câncer feminino, todo um projeto desenhado em parceria com a Comed. E também esse projeto foi um projeto que teve as bases lançadas lá em 2020, nesse primeiro relacionamento com o SUS. E o que me deixa muito feliz é de poder dizer, assim, abertamente, peito aberto, que a gente traz um padrão para esses pacientes públicos que eles não tinham em Niterói. Esse padrão que a gente tem de qualidade e segurança dos tratamentos é um padrão que eles não tinham em nenhuma outra clínica que ofertava aqui na cidade para eles. E a gente nunca fez nenhum tipo de distinção entre pacientes aqui. O nosso lado humanitário não nos permite isso. A gente já foi consolidado desde o início que a gente trata todo mundo com tudo que a gente tem para oferecer da melhor forma possível. E isso envolve a gente garantir sempre os posicionamentos, toda a reprodutibilidade do tratamento, assim como garantir as melhores entregas de dose para os nossos pacientes. E aqui eu estou dando até um exemplo de uma tecnologia que a gente tem. Eu não quero entrar muito em detalhe técnico, mas para vocês verem, a gente consegue monitorar, inclusive, movimentações tumorais com o paciente deitado na nossa mesa de tratamento. Então, que é uma tecnologia inédita aqui em Niterói, e também tem bem pouco no estado todo. E outro avanço que a gente foi trabalhando como equipe também é promover não só a qualidade e segurança, mas promover cada vez mais tratamentos que facilitam a qualidade de vida do paciente. Hoje a gente tem na radioterapia essa evolução, tratamentos que antes eram em 25 dias de mama, hoje a gente já é consolidado tratar em 15 dias ou 5 dias. Isso traz uma qualidade de vida muito grande. Tratamentos de próstata também que vão se reduzindo em tempo. Hoje eu acho que a gente é até preparado para abarcar cada vez mais pacientes que forem interessantes, né, nas parcerias que a gente tem. E é com muito orgulho que eu relato esse dado que o Dr. Alexandre já trouxe. A gente já tem hoje mais de 2.350 pacientes tratados. E mais importante do que isso, cada vinda e saída de um paciente aqui são mais de 40 mil atendimentos nesses 5 anos. E cada um desses 40 mil atendimentos pautados pela humanização que a gente tem. E eu hoje tenho muito orgulho de poder dizer que eu participei da montagem e da seleção de todos os funcionários que estão aqui. Então, são todos vocês que conseguem entregar esse resultado que a gente tanto se orgulha. Muito obrigado. E eu quero convidar a doutora Ana, que é a nossa responsável técnica, radioterapeuta, para trazer algumas palavras para vocês também. Obrigada, boa noite. Graças a Deus que o Thiago apresentou, que deu tempo de eu respirar um pouquinho, né? Então, meu nome é Ana Beatriz, né? Eu sou médica radio-oncologista, responsável técnica aqui. E é um grande prazer estar aqui com vocês, comemorando esse marco tão importante dos 5 anos aí da rádio. Então, graças a Deus, tudo evolui, né? Na humanidade, também na radioterapia, foi assim. Então, desde os princípios, dos primórdios lá de Marie Curie, na radioatividade, descobrindo essa nova mágica que acontecia, até os princípios dos primeiros tratamentos oncológicos, com radioterapia, cobalto, acelerador linear. Hoje a gente tem máquinas incríveis, né, que conseguem entregar doses de tratamento de forma incrível, realmente dando um S ali das leis da física, né? Então, aqui a máquina que a gente tem aqui no acelerador linear, o Synergy-FUL, que consegue entregar o melhor tratamento para os nossos pacientes. Então, é muito interessante perceber que a radioterapia, o bastidor dela é muito rico, né? E às vezes, isso tudo fica completamente alheio dos pacientes, até dos médicos oncologistas, que às vezes não sabem o que se passa nesses bastidores. Então, é uma radioterapia sim ou não. Não se sabe muitas vezes a técnica ou o que foi de fato tratado. E isso traz um impacto imenso para esses pacientes. Então, com a evolução da tecnologia,
a gente conseguiu a possibilidade de conseguir focar o tratamento onde a gente, de fato, precisa. Então, aqui, por exemplo, um tratamento da pelve, técnicas mais antigas, né, que meus pais, os radioterapeutas raízes, né, faziam, em que tratava-se o câncer, sim, curavam-se muitos, mas com muitas sequelas, muitas toxicidades importantes. Uma radioterapia aqui tridimensional, que a gente já tinha um entendimento do que acontecia, mas o que a gente consegue entregar aqui na radioterapia da Oncomed é esse tipo de tratamento. Um tratamento muito mais conformado, entregando a dose onde a gente, de fato, precisa tratar e protegendo o que a gente conseguiria proteger. Então, isso traz um impacto, não é só uma imagem bonita, né? Isso traz um impacto na qualidade de vida dos pacientes, tendo uma repercussão muito importante na qualidade de vida deles, na chance de interrupção do tratamento. Então, a gente entrega esse tratamento aqui, antes os outros profissionais, outros serviços entregam esse tratamento, não é porque eles são ruins ou porque eles querem dar mais toxicidade do paciente, né? Mas eles não tinham a tecnologia nas mãos. Então, o que a gente faz nessa cena, que a gente faz essa curva de dose, é muito parecido com isso. É tornar todas as leis de física, da física na nossa mão. Assim, isso é muito legal. Mas só o bom acelerador consegue entregar, né? Então, aqui a gente consegue ver também a diferença que essa anatomia dentro da pelve pode fazer. Isso pode gerar grandes impactos também nos campos de tratamentos, e antes não se sabia nada disso, né? Então, essas mudanças desse posicionamento podia fazer com que tumores ficassem fora do campo ou regiões muito maiores de órgãos saudáveis se entrassem dentro do campo. Então, o que a gente consegue entregar, e o que eu fico muito feliz é que consegue entregar de forma sem distinção, é um tratamento com muito menos toxicidade, com menos interrupções, internações, sequelas, e aí tornando também um tratamento com muito mais efetividade, trazendo mais qualidade de vida e mais cura para esses pacientes. Então, isso é o que a gente consegue caminhar, né? Trazendo ali, entrando, né, até um pouco do tema da tecnologia, a gente aliado, né, com a tecnologia, fazendo com que a gente possa entregar o melhor para esses pacientes. E aí, apesar de toda essa parte tecnológica, a Geline, né, parte aqui da imprensa, um dia estava me perguntando, né, eu explicando todas as técnicas, todas as siglas que tinha, mas ela parou e me perguntou qual que é o real diferencial da Oncomed. E eu parei um pouco assim, né, será que é um Conibim, 4D, né, será que o maior diferencial é a humanidade. Então, isso é algo absolutamente que o dinheiro não compra, né? Então, eu digo que a radioterapia, a cirurgia, a quimioterapia curam o paciente, curam o câncer, mas muitas vezes só o amor, o sorriso, o acolhimento vai curar a alma desses pacientes. E aí, isso aqui é um registro que eu achei muito interessante, né? Muito simbólico, assim, que demonstra muito da alma, né? da Oncomed. E queria agradecer particularmente ao Alexandre, ao Luiz, ao Aristóteles, todos que estão nessa luta, né? Não é simples, não é fácil, eu sei disso, né? E aqui uma fala do Steve Jobs, né? Ficou um pouquinho ruim, mas ele fala da importância da paixão, que ele acredita que as pessoas que têm essa paixão, elas conseguem mudar o mundo. E são essas pessoas que são loucas o suficiente para acreditar que podem mudar o mundo, que de fato o mudam. Eu não sou ingênua achando que eu vou mudar o mundo, não é mesmo? Mas cada pessoa é o mundo, né? Cada pessoa, cada paciente é um universo. E a gente consegue, sim, mudar a vida dessas pessoas. Então, o nosso microambiente, a gente consegue, sim, atingir e repercutir nessas vidas. Então, a única maneira de fazer um grande trabalho é amar o que se faz. Então, ter essa escolha, né? Fazer essa atitude deliberada de amar, né? E isso faz uma diferença extraordinária. Apesar de estarmos num dia ruim, de estarmos não tão inspirados, mas tentar tirar uma força de dentro e compartilhar isso é o que a gente faz mudar o mundo. Então, que a vida não seja estéril, ser útil e deixe rastro. Então, parabéns aos lindos rastros que vocês estão deixando.
Aí, aqui eu fiz um videozinho. Muitos pacientes, são alguns pacientes, né? Então, muitos pacientes estão aqui curados, muitos pacientes não estão mais aqui. Mas é isso. Então, a doença é uma fatalidade. A morte é uma certeza, né, para todos, mas a gente trazer um pouquinho de luz nesses momentos que às vezes é só escuridão é uma coisa que, como eu falei, acaba mudando o mundo, sim, né? Um lugar de Deus mesmo para mim. Assim, eu fico emocionada porque realmente é um lugar de Deus para mim. Foi um lugar que eu fui enviar, assim, me enviaram anjos. E aqui eu tive a certeza que ia dar tudo certo. Pelo atendimento que eu tenho desde daquele senhor que ficou na portaria até os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, e todos dão bom dia, todos falam, e eu me sinto como se eu estivesse na roça, na minha casa, onde eu morei, na fazenda, e ali, porque lá todo mundo fala com todo mundo, e a gente aqui às vezes vive num lugar que as pessoas são super educadas, entra num elevador e ninguém fala com ninguém, né? Mas porque aqui eu encontrei uma coisa que eu sempre procurei, que foi calor humano. Então eu fico muito agradecido. Fico muito feliz também. Que bom. Parabéns. Obrigado. Nesse momento, seu Jaime, esse sino, ele simboliza o encerramento de um ciclo, né? De uma fase tão importante aí do seu tratamento. Sim, sim. Mas também traz pra gente um sentimento de renovação, Sim. né? De fé, de força, de esperança, de saúde. Então, esse momento a gente fica muito feliz de estar com o senhor aqui fazendo para trazer esse sentimento de renovação, né? Sim, então, hoje é seu dia, pode tocar. Pode tocar sim. Pro lado. Agora estaremos trazendo o responsável por esse evento, do professor Dr. Luiz Felipe Judice, o grande mentor desse encontro nosso. Se não fosse por ele, não teria havido esse evento. Quando eu pensei no nome do professor Camargo, logo me veio o nome do Dr. Luiz Felipe Judice. Amigos de especialidade, ambos excelentes nomes da cirurgia torácica nacional, continental. E eu não poderia deixar de trazê-lo aqui, professor Judice, para apresentar o seu amigo, professor Camargo, o senhor que é professor emérito da Universidade Federal Fluminense, um grande amigo nosso de uma vida. Muito obrigado. Bem, Alexandre, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui para apresentar um amigo de longa data e muito querido ao mesmo. Nos conhecemos há
há muitos anos, mas formalmente eu devo apresentar aos senhores o professor José de Jesus Peixoto Camargo, que é professor de cirurgia torácica do Pavilhão Pereira Filho, diretor do Serviço de Cirurgia Torácica, professor de cirurgia torácica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, idealizador e dirigente do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre, membro titular da Academia Nacional de Medicina, pioneiro de transplante de pulmão no Brasil e na América Latina, em 1989. Primeiro cirurgião a realizar transplante de pulmão intervivos fora dos Estados Unidos. Isso eu devo ressaltar que é um efeito, quer dizer, é um feito fantástico, extraordinário. Coordenar 2 ou 3 equipes cirúrgicas ao mesmo tempo para fazer ressecção de um lobo inferior do pai, outro da mãe, e fazer um transplante numa criança. Isso é um feito que exige uma força de vontade enorme, além de uma força de coordenador e preparo intelectual para fazer tudo isso. É responsável por metade dos transplantes de pulmão feitos hoje no Brasil. Realizou mais de 30 mil cirurgias de torácicas no pavilhão, centenas de publicações científicas e palestras aqui e fora, na América do Sul. Na verdade, nós teremos o imenso prazer de ouvir o Dr. Camargo. É esse que nós queremos ouvir, nos falar de sua experiência no cuidar de pacientes, de sua paixão pela medicina e pela cirurgia torácica, e, em particular, Camargo, dessa vontade imensa que temos de entender as dores de nossos pacientes, de estabelecer com eles um vínculo de confiança e afetividade. Bem-vindo, Camargo, a palavra é sua. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu, quando soube que o Júdice está presente, eu aceitei, porque eu faço qualquer coisa para ficar perto do Júdice. Foi bem simples. Nós somos parceiros realmente de décadas. A gente não conta quantas décadas, mas décadas. E pelo prazer também de trazer um tema que eu gosto muito, que é o desafio de ser médico numa era em que o conhecimento avançou de forma tão séria no mundo todo. Pode ir adiante? Me dá o... Está aqui? Ok. Bom, uma revisão histórica rápida mostrou que, ao longo dos séculos, a medicina avançou como a vida, né? Muito devagar. E quando a gente presta atenção na história da medicina, descobre que entre grandes descobertas, frequentemente mediaram décadas, às vezes um século, entre uma descoberta e outra. E, de repente, o conhecimento acelerou. E acelerou por 2 razões: pela interação de ciências e pela era da comunicação instantânea. E aí ocorreu esse fenômeno. Nos últimos 100 anos, a medicina avançou mais do que em toda a história da humanidade, num nível de progresso impressionante. E são alguns dos notáveis avanços, né? E aqui mostrando a importância da participação de uma ciência em outra área, né? A física trazendo contribuições para a radiologia, o mapeamento cerebral, neurociência, inteligência artificial, a cirurgia minimamente invasiva, que revolucionou a cirurgia. Hoje nós estamos reescrevendo os critérios de contraindicação cirúrgica por má reserva funcional, porque a cirurgia ficou muito menos agressiva. A cardiologia intervencionista, que vai, não vamos contar para ninguém, mas vai desempregar o cirurgião cardíaco, né? Que tem revolucionado por procedimentos não invasivos ou minimamente invasivos. Eu sempre tive um grande fascínio pelos laboratórios virtuais. Eles começaram a ser usados para tratamento de doenças psiquiátricas, especialmente fobias, e depois avançaram, né? E recentemente tem sido divulgado o uso de laboratórios virtuais para procedimentos dolorosos. Tudo começou quando um grupo da Universidade de George Washington recebeu um menino de 10 ou 11 anos com o braço queimado numa lâmpada, porque ele estava jogando um videogame e o nível de abstração era tão grande que ele se queimou sem perceber.
O videogame se chama Snow World. É uma corrida num campo nevado em que você tem que evitar bolas de neve, pinguins, ursos e tal. A questão é o nível de abstração. E aí isso está sendo empregado nessa universidade para coisas dolorosas. Por exemplo, troca de curativo de grandes queimados. Uma troca diária, dolorosíssima, feita com altas doses de morfina, mas se ele estiver jogando Snow World, ele tolera o procedimento sem nenhuma sedação. É fantástico. Quando os engenheiros da NASA precisaram monitorar os batimentos cardíacos, eles estavam desenvolvendo os mais modernos sistemas de monitorização das nossas UTIs, presenciais ou à distância. Essa associação é muito interessante. A terapia sistêmica do câncer, controle de doença autoimune e transplante de órgãos, que sempre foi uma paixão da minha vida. Os transplantes evoluíram de transplante com doador cadavérico, depois doadores vivos, já estão usando doadores em parada cardíaca, com cuidados especiais, e transplante com órgãos inertes é um futuro próximo. Esse é o caso que o Júlio estava referindo. Esse menino tinha 12 anos na época, ele é de Curitiba, fez uma bronquiolite obliterante aos 8 anos de idade, secundária uma pneumonia viral, e acabou em ventilação extremamente difícil. Essa é a imagem típica da hiperinsuflação, né? Ombros levados. Ele dormia há 3 anos nessa posição porque ele não conseguia deitar. Foi uma das cenas mais chocantes da entrada dele no bloco, foi ele... Obrigado. Não, obrigado. Provocou dor. Ventilação mecânica. Ele entrou no bloco, aliás, essa entrada no bloco para um transplante intervivos é um momento dramático para quem tem experiência cirúrgica. Quer dizer, quem opera a criança, como é que é? Entra pai e mãe na porta do bloco, entrega o filho, cuida do nosso filho, pelo amor de Deus, até daqui a pouco. Aí, numa cirurgia dessa, entram os 3. Ele, ajoelhado na maca, porque não podia deitar, por dispneia, gritando de falta de ar, a mãe gritando porque o filho estava chorando e o pai não conseguindo controlar nenhum dos dois. Uma cena, foi onde eu tive a ideia concreta do tamanho da enrascada que nós estávamos nos metendo. O transplante consiste então nisso, um lobo inferior direito do doador, no caso foi o pai, para substituir o pulmão direito inteiro da criança, inferior esquerdo do outro lado. E aqui uma escala do tempo. O início, 15 anos mais tarde, quando ele se formou, e depois 25 anos comemorados em setembro do ano passado, 25 anos dessa cirurgia. Quando ele fez 15 anos de comemoramos, ele casou, tinha 28 anos de idade, casou. E me convidou para padrinho do casamento, com a pretensão de que eu falasse, né? E eu disse uma coisa que todo mundo achou muito engraçado, menos a noiva. Eu disse que estava impressionado com o que ele estava conseguindo viver, com a plenitude da vida que ele estava levando, e um pouco surpreso, que ele era um tipo interessante. A cada 15 anos ele fazia uma coisa de alto risco. Mas ele hoje vive realmente de maneira normal. O transplante com doador vivo teve um impacto muito grande nas crianças que tinham uma enorme dificuldade de serem transplantadas por compatibilização de tamanho do órgão, né? Dos 770 transplantes de pulmão que fizemos até hoje, 40 foram com doadores vivos. E esse caso, Júdice, que eu separei porque eu acho que ele é a apologia da medicina moderna. Esse caso é de uma enfermeira, 26 anos, com fibrose cística, da unidade de terapia de fibrose cística do Toronto General Hospital. Ela foi admitida no hospital com esse quadro pneumônico, sepse grave, choque refratário, ia morrer nesse dia, quando tiveram uma ideia audaciosa e brilhante. Eles removeram os pulmões. Puseram uma... Eu não sei se eu estou sem som. Estou? Não está. O som, o problema é, eu acho que está reverberando, né? Sim. Deixa um pouquinho a luz aqui, né? Mas acho que as pessoas estão ouvindo, então pode falar, mestre. Está todo mundo ouvindo, a acústica está boa. Não tem como recuperar o som? Tem
mas está reverberando. É que a minha pilha vai gastar rápido. Bom, aqui se vê essa curiosa radiografia. 100 pulmões, uma cânula em cada cavidade cardíaca e suporte por ECMO total. Aqui estão as cânulas. A imprensa anunciando que uma mãe aguardava transplante 6 dias sem pulmões. Apareceu o doador 6 dias depois, a cavidade foi reaberta, colocados os 2 pulmões, e aqui ela está 1 ano e meio depois com a sua filhinha. Esse caso foi apresentado em 2017, no Congresso Americano em Chicago. Era a última apresentação da sessão da manhã. Quando terminou a apresentação, houve um silêncio total, ninguém aplaudiu, aquela coisa que a gente espera no fim de qualquer apresentação. De repente houve uma ovação. As pessoas aplaudiram, se abraçaram, estranhos se cumprimentaram, algumas pessoas choraram, né? Foi uma coisa impressionante, a sensação de que tinha se chegado ao limite do que era possível para tentar salvar alguém, e isso deve, subconscientemente, provocar a sensação de que você está salvando o mundo. Foi uma coisa inesquecível. Bom, é inegável que o médico do século XXI está infinitamente mais qualificado do que os nossos antecessores, nenhuma dúvida disso. Nunca houve tanta informação disponível, esse é um dos subprodutos dessa quantidade de informação, nunca foi tão fácil ficar desatualizado. Em algumas áreas mais do que em outras, por exemplo, em genética, está provado que a cada 1 ano e meio se renova 50% do conhecimento. É rápido para ficar desatualizado se alguém não estuda continuamente. E nunca houve tantas queixas e demandas judiciais, que é um paradoxo se nós somos tão melhores. Eu gosto muito dessa figura. A escada de acesso ao avião está lotada, mas o avião já foi embora, né? Nós perdemos a conexão. E é evidente que perdemos a conexão quando se constata que, apesar de todos esses avanços, é comum ver pessoas idosas falando com nostalgia dos médicos de antigamente. E os médicos, em geral, ficam indignados com isso. É incrível que os pacientes não percebam que nós somos melhores. Onde é que nós perdemos a conexão? Claramente, quando não percebemos que a tecnologia não modifica o sentimento dos pacientes. E pelo contrário, muitas vezes os monitores frios mais assustam do que consolam. O primeiro grande conflito de sentimentos é esse. De um lado, o paciente, terrificado pelo medo do desconhecido, e do outro lado, o médico cumprindo a sua rotina. A rotina é terrível. A rotina diminui a criatividade e a afetividade. Eu nem estou falando de casamento, estou falando de rotina. Não precisa ir a tanto também. Quando o médico cumpre a sua rotina, ele, em geral, ele para de prestar atenção nos detalhes. E nós vamos ver que é nos detalhes que se define a relação humana. Nós perdemos a noção de identidade. Eu acho isso uma tragédia, né? Eu digo para os meus residentes, se você não lembrar o nome do paciente, pelo amor de Deus, não entre no quarto. Não cometa a heresia de achar que você força a intimidade chamando ele de vozinho. Isso é ofensivo. Chame um humilde pelo nome. E, se for possível, pelo sobrenome, para você descobrir quantas pessoas valorizam identidade. A identidade é básica para começar qualquer relação humana. E quando você está tratando um paciente, você está tratando alguém que está com todos os sensores ligados. Solenidade. Eu já vi um médico contar a um paciente no corredor que ele tinha um câncer de pulmão, caminhando no corredor. Quantas vezes na vida alguém tem uma notícia horrorosa dessas? Não dá para sentar? Não dá para ter um ambiente mais privado, respeitoso? Solenidade. Sem solenidade, todas as coisas importantes da nossa vida têm solenidade, né? A gente tem solenidade para nascer, para ser batizado, para ir para a escola, para ser graduado, para casar, para morrer, para tudo que é importante tem solenidade. Não podemos
evitar isso. E o paciente, então, passa a ser submetido a essa verdadeira impessoalidade de um objeto. É incrível como nós perdemos esse contato com o doente. Eu fui formado na época da beira do leito, né? A gente ia com o médico, conversar com o paciente, interagir com o paciente. Hoje, as reuniões são feitas na sala do computador, os donos daqueles órgãos estão em algum lugar remoto do hospital esperando notícias que provavelmente chegarão no dia seguinte trazidos por um residente que ele ainda não conhecia. Esse é o máximo da impessoalização de uma relação médico-paciente, o que é desastroso, né? E a queixa constante é de falta de humanismo. Bom, nós temos que começar entendendo que a anamnese não é a história de uma doença. Isso é a primeira coisa importante, né? A anamnese é um documento intransferível. É um documento único, que tem que ser considerado como a história própria, particular, de uma pessoa que adoeceu. E cada um vai ter a sua história, porque ele vai ficar doente de jeitos diferentes. E graças a Deus que as pessoas são diferentes. Porque as doenças se repetem. Depois de 10 anos, a gente descobre que as doenças são muito chatas, né? Se não mudar o personagem, ninguém suporta ser médico. E quem não percebe que o charme de ser médico está do outro lado da pessoa que adoeceu e não da doença que ele aprendeu e desaprendeu. Essa doutora Kate Rowland era uma médica de medicina da família da Universidade de Chicago. Logo depois de graduada, ela teve uma experiência com um paciente, escreveu uma carta para o Lancet, e essa carta repercutiu muito, em que ela contava que ela conheceu um velho com câncer avançado, e ela muito didaticamente explicou da doença e o que tinha que fazer para ficar bem. E isso é o que o senhor tem que fazer, porque isso é o melhor para o senhor. E o velho, ouvindo pacientemente, disse: minha filha, como é que você sabe o que é melhor para mim se você nem me conhece? Ele não era uma doença, né? Ele era uma pessoa que adoeceu. Com toda a sua história, todas as suas fantasias de morte, ele era único. Eu passei, depois que eu li essa história, eu passei a acrescentar na anamnese. Quando parece que está terminando, eu pergunto: o que o senhor acha que eu devo saber a seu respeito, que eu não tenho como descobrir com os exames que a gente vai fazer? É muito frequente que a verdadeira anamnese comece a partir dessa pergunta. E não é raro que os pacientes chorem com essa pergunta, porque alguns estão engasgados com a história da sua doença e eles estão precisando de um gatilho para se revelar. Nós desvalorizamos o toque humano e o ritual, né? Qual é o ritual mais importante da primeira consulta? É o exame físico. Quando um paciente diz que o médico nem me encostou a mão, ele está reclamando não do método propedêutico que ele não entende bem, ele está reclamando da última chance no primeiro encontro de que se inicie uma relação pessoal, sólida, diferenciada, que não se faz com ninguém. Por que as grandes clínicas de oncologia americanas já têm admitido voluntários para massagear a mão dos pacientes? O cara recebe o seu potezinho de creme e vai lá massagear a mão de pacientes terminais. Porque eles descobriram que nessas enfermarias eles gastam 50% menos de analgésico de mãos massageadas, por todas as coisas que o toque humano faz. Que a bioquímica explica muito bem, libera várias substâncias, o toque humano faz isso, né? Isso tem um papel de proximidade, de intimidade, que é o que a pessoa precisa quando está se sentindo fragilizado pela doença. Nós desvalorizamos o corpo do paciente. Eu já vi várias vezes assim, o professor leva os alunos lá, pega o lençol, nem com licença, nem nada, é um corpo no corredor, né? Horrível, horrível. Uma grande falta de consideração é com a nudez. A gente vê isso muito nas UTIs e nos blocos cirúrgicos antes que o paciente adormeça. Se alguém acha que nudez desprotegida é bobagem, porque o médico está acostumado com isso, eu tenho uma sugestão. Fique nu na frente de um bando de estranhos para ter que sensação desagradável, né? É desrespeitoso.
É muito comum, em oncologia mais do que em outras especialidades, antecipar sofrimento. Na minha formação, eu fiz meu treinamento na Clínica Maia, eu ficava chocado com o jeito que eles antecipavam o que ia acontecer. Metade das informações eram inúteis, desnecessárias e agressivas, porque eles iam anunciar o que talvez acontecesse. Você começava a sofrer antes e sofria mais, consequentemente. Eu acho que tem que haver uma separação muito clara entre a verdade total e a verdade útil. Interessa a verdade útil, o resto ele vai descobrir ao longo do tempo se acontecer, e nós todos precisamos de um tempo para acomodar a informação ruim, recuperando forças que nós nem sabíamos ter. As pessoas que passam por vias crucis dramáticas, extensas, prolongadas, elas sabem que, elas admitem que se soubessem tudo o que ia acontecer no primeiro dia, provavelmente teriam enlouquecido. Por que não enlouqueceram? Porque tiveram tempo para elaborar e recrutar reservas desconhecidas. E essa frase eu gosto muito, né? Ser sincero sem ser empático é apenas ser cruel. São coisas completamente diferentes. A verdade absoluta que precisa ser evitada na maioria das vezes porque ela é inútil, ela tem que passar por esses filtros de utilidade. Eu costumo dizer para os meus residentes o seguinte: se você vai contar para o doente uma coisa ruim e tem dificuldade de encontrar as palavras, pense como é que você diria se o paciente fosse seu pai ou sua mãe. Partindo do princípio que quem ama protege, você vai encontrar as melhores palavras. É inevitável isso. O cuidado com o sofredor envolve a grande sensibilidade para dar notícia ruim. A maioria dos médicos não tem essa noção. Se você é portador de uma notícia dessas que ninguém gostaria de ouvir, você está a um passo de se tornar inesquecível, para o bem ou para o mal. Você não vai ser mais a mesma pessoa depois dessa notícia, para essa família ou para esse paciente. Os médicos não têm essa noção. E depois tentam reparar, e quando você quebra essa relação de afeto, isso não tem conserto. A delicadeza com a notícia ruim inclui coisas elementares, como, por exemplo, jamais dar uma notícia ruim à noite. Quantas vezes os médicos se preocupam com isso? É muito fácil. Se ele não vai iniciar a quimioterapia antes da meia-noite, pelo amor de Deus, transfira essa notícia para a manhã seguinte. Eu aprendi isso com um velho boêmio, um uruguaio, que tinha passado a vida toda em Buenos Aires, se encantou com a noite portenha, bebeu e fumou todas. Com 82 anos ele me procurou com câncer de pulmão. A apresentação de lesão pulmonar pequena, adenopatias grandes, sugeria que fosse um carcinoma de pequenas células. Confirmou o diagnóstico. Eu recebi o laudo no fim de tarde, entrei no quarto dele e ele estava sozinho. E daí, doutor, saiu o resultado e eu disse: olha, acabei de conversar com a patologista e ela me disse que amanhã de manhã, com certeza, vai ter o diagnóstico. Na manhã seguinte eu entrei, conversei com ele e expliquei que era um tumor, que não era cirúrgico, mas respondia muito bem à quimioterapia e tal. Pintei o quadro da melhor maneira possível. Quando eu estava me despedindo dele, ele disse: doutor, eu queria perguntar uma coisa. O senhor já sabia disso ontem, não sabia? Eu disse: de onde que o senhor tirou essa ideia? Eu não sei. Talvez linguagem corporal, experiência da vida, mas eu não estou me queixando. Eu estou, na verdade, querendo lhe agradecer, porque o senhor me deu mais uma noite de esperança não me contando a verdade. E eu vou lhe contar uma coisa para a sua vida. Quem não consegue proteger a delicadeza da noite, não vai conseguir ser generoso durante o dia. Uma bela lição, não é? Essa eu acho que era uma pergunta, Alexandre, que devia constar da inscrição para o vestibular. Vai fazer vestibular de uma profissão que cuida de pessoas? Responda essa pergunta. Gosta de gente? Não gosta? Vai fazer outra coisa. Poupe-se e poupe aos outros.
Porque só quem gosta de gente tem tempo de ouvir, né? O prazer de ouvir depende de você gostar de gente. Quando você não gosta, tudo é muito chato, as pessoas são muito burras. Eu começo a ouvir queixas assim de quem não gosta de gente. Eu me encanto com isso. Eu contei um dia desses que a minha primeira descoberta da maravilha que é ser médico, por ser capaz de ser escolhido pelo paciente, começou quando eu estava no 4º ano. Eu estava no 4º ano e recebi a incumbência de fazer a anamnese de um peão de distância. Cheguei lá, me apresentei e ele começou a contar a história da doença de um jeito maravilhoso, com um linguajar que eu não conhecia. Eu fiquei quieto, ouvindo o tempo todo. Terminado aquele arremedo de anamnese, ele disse: doutor, eu queria que o senhor fosse meu médico, o senhor é o único doutor que eu conheci que me ouviu. E eu fiquei constrangido de dizer que eu não falei nada, porque eu não sabia o que perguntar, né? Mas naquele dia eu me prometi que um dia eu vou ser o médico que ele pensou que eu já fosse. Capacidade de ouvir, vocês sabem, significa disponibilidade de ajudar. E as pessoas se omitem, né? As pessoas estão evitando, é interessante isso em repartições públicas, evitam olhar, porque olhar estabelece vínculo. Eu tenho um amigo meu que é o melhor arquiteto da Argentina, e ele tem a mesma ojeriza que eu tenho por burocracia. E ele me disse: olha, eu fico louco quando eu entro numa repartição pública e as pessoas ficam olhando 3 centímetros acima da minha sobrancelha, porque eles não fixam o olho. E aí ele teve uma ideia ótima. Aliás, eu fiquei irritado quando ele me contou de eu não ter tido essa ideia, porque ela é maravilhosa. A ideia é a seguinte: ele entrou numa cabine dessas de fotos 3x4 e ensaiou 10 poses, assim, as mais malucas que vocês possam imaginar. Selecionou a foto top loucura e mandou fazer um crachá. O crachá está escrito assim: Rodolfo Livingstone é inofensivo, pero não deve ser contrariado. E embaixo tem um brasão assim que diz: pertence à organização Portas Abertas. É um louco que tem até uma organização, né? Mas não pode ser contrariado, mas é inofensivo, né? E ele anda com crachá para mostrar para as pessoas que qualquer confusão, engarrafou, ele mostra. Pode passar. Ninguém. Para mostrar que a burocracia que foi feita para enlouquecer as pessoas não sabe conviver com a loucura das pessoas. Isso eu acho que é uma coisa importante. O médico se importa, ele valoriza o pequeno detalhe. Porque é o pequeno detalhe que o paciente presta atenção. Eu vivi uma experiência dessas com uma menina de 9 anos, internado na unidade de oncologia pediátrica, tratamento de leucemia. Estava pronta, quase indo embora. Quando eu cheguei, ela estava chorando, virada para a parede. Quando eu quis saber por que ela chorava, ela me disse porque a doutora Daniela, que é a única médica que aquece o estetoscópio para me examinar, vai sair de férias. E pode parecer bobagem, mas assim, um estetoscópio gelado, de agosto em Porto Alegre, na pele de uma criança de 9 anos, é uma crueldade. A diferença é que a doutora Daniela se separou das outras 31 pediatras que atendiam na unidade. Era a única que aquecia o estetoscópio. Isso é pequeno detalhe, né? Eu tenho um amigo muito rico e um pouco tosco. Não, ele é bem tosco, mas ele é muito rico. E ele foi tratado numa das melhores UTIs. Fez uma ablação, quase morreu, parou, reanimaram e tal. Quando eu encontrei, quer saber como é que ter sido tratado numa das melhores UTIs do mundo. Ele me disse: tu sabe que aquela porra, além de tudo, não tem Wi-Fi? O Wi-Fi era a diferença para ele, né? E o médico tem a ilusão de que o paciente vai ficar impressionado de saber que no subsolo do hospital tem um tomógrafo de ultíssima geração. Ele certamente preferiria poder usar o celular na UTI. Isso sim, isso faria diferença. Entender que o que encanta o médico frequentemente é ignorado pelo paciente, é uma manifestação de sabedoria, né? Isso é um talento, né? Não deixar que as pessoas percebam que você está com pressa. Porque a pressa é, certamente,
o modelo máximo de desconsideração. Isso não necessariamente em relação ao médico. Encontre um amigo que vocês não viam há muito tempo e de quem pretensamente estavam com saudade e percebam que ele ficou com pressa. Acabou a relação. O que significa a pressa? Não me leve a mal, mas eu tinha coisas muito mais interessantes do que estar aqui com você. Né? A mensagem é essa. Gostou ou não gostou, a mensagem é essa. Se o paciente percebe que tu está com pressa, acabou a relação. As pessoas que fazem a diferença são essas que se deram conta da importância e da prevalência da solidão. A solidão é a doença mais prevalente que existe. Né? Tem um trabalho feito numa escola, numa universidade federal, que mostrou que nos ambulatórios de convênios, quer dizer, o paciente não paga, 70% dos pacientes não têm doença orgânica. Quer dizer, eles vão lá para pretensamente conversar com uma pessoa que supostamente é treinada a ouvir. Tu imagina o tamanho da decepção, né? O médico apressado. Eu tive uma velhinha que me ensinou muito. Eu atendo uma vez por semana, uma manhã de terça-feira, eu atendo os pacientes do SUS. E aí eu chamei a dona Rosaura, ninguém respondeu. Aumentei os decibéis, porque eles não vão à consulta só se morreram. Né? Ou então estão surdos. Quando eu chamei mais alto, levantou a velhinha. A dona Rosário é uma velhinha assim, redonda, com aquele passinho de que não vai a lugar nenhum, né? Chegou na porta, eu dei a mão para cumprimentá-la e me apaixonei pela mão dela, porque os muito velhos têm as mãos muito macias, né? E metade porque eu me apaixonei pela mão, metade porque eu queria muito que ela chegasse mais rápido na minha sala. Nós fomos de mãos dadas. Quando nós chegamos na sala, eu perguntei o que eu podia ajudá-la. Ela me disse, primeira coisa, que o senhor não fique bravo comigo, porque eu não tenho doença nenhuma. Né? Eu só gosto das coisas que o senhor escreve no jornal e eu queria, assim, dar uma conversada com o senhor. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela me disse, e eu já vou lhe avisando que lá fora tem duas mulheres muito mais moças do que eu, que também não têm doença nenhuma. Quando terminou a consulta, uma consulta maravilhosa, ela me pediu se ela não podia sair pela porta que ela entrou. Quando eu quis saber por quê, ela disse que eu gostaria muito de passar lá pela sala de espera e contar para aquelas duas invejosas que desde que o Antenor morreu há 14 anos, eu nunca mais tinha andado de mão dada com ninguém. Isso é solidão pura. E isso é uma coisa muito prevalente, né? Isso é uma coisa muito comum. Na nossa área, né, Júlio, se o paciente tem um câncer e o médico fica de cara descobrindo que não vai conseguir curá-lo, o médico, como sempre, não tolera a impotência, e aí ele, mas o senhor fumou muito, hein? Não? Isso é o tipo de acusação ridícula, porque é lembrar de uma culpa que ele já tem. O senhor bebeu muito. Esse tipo de coisa para quê? Primeiro que tu está renovando uma culpa que ele já assimilou e você não tem a menor condição de saber o quanto essas escolhas ruins tornaram suportável uma vida que, se ele pudesse escolher, teria evitado. A gente não sabe isso. Censurar quem fuma, quem bebe, tu não sabe por que ele está fazendo isso? Eu acho que essa é uma questão muito importante. Eu fui criado ouvindo durante muito tempo, dizendo que o médico não devia se envolver muito com o sentimento do paciente para evitar a perda da neutralidade na hora das decisões mais difíceis. Isso é uma das maiores estupidezes que se ensina na escola médica. Médico é gente. E gente sofre quando as coisas não dão certo. E tu quer coisa que encante mais um paciente de saber que o seu doutor é tão parecido com gente que é capaz de chorar, é um monstro, né? Ele chora, o nosso doutor. Eu tive um aluno numa turma, ele era disparado o mais inteligente, mas assim, de longe. Quando eu fala muitos anos que eu coloco o último slide de cada aula numa relação médico-paciente, numa história fictícia. E muitas vezes eu percebia, falando daquilo, ele fazia uma carinha assim. 5 anos depois de formado, encontrei ele no pátio da Santa Casa e perguntei, e daí, está trabalhando aqui?
Eles, não, ainda não descobriram o meu talento, mas eu venho para cá, mais cedo, mais tarde eu venho para cá. Quer dizer, continuava o mesmo debochado. De repente mudou a cara. E ele me disse, professor, eu vim aqui por outra razão. Eu perdi hoje o meu primeiro paciente. Eu gostava muito dele, mas eu gostava muito dele. E a família gostava tanto de mim que eles fizeram uma capelinha em cima de mim para me consolar. E eu corri para o carro porque eu não queria que eles me vissem chorar. E eu disse, olha, eu não sei o que me contenta mais. Se é você ter decidido que eu era a primeira pessoa que tinha a saber disso, ou o fato de que hoje, 5 anos depois da formatura, você se descobriu médico. Vá para casa e tome vinho. E você, a partir de hoje, você é médico. Capaz de sofrer. Esse é um crime que se comete todos os dias quando as pessoas são muito humildes e são tratadas como invisíveis. Quem não dá visibilidade ao humilde, ele está abdicando do convívio com a gratidão na sua forma mais pura. Não tem ninguém mais puro do que o humilde para expressar gratidão, porque eles sempre foram o que foram, né? Os humildes nunca tiveram que impressionar ninguém. Não, eles foram. E sendo assim, eles são muito mais afeitos à generosidade e à gratidão. Se a gente perguntar a um médico experiente que lhe conte 10 histórias de gratidão de paciente, você vai descobrir que 9 das 10 histórias foram promovidas por pessoas muito humildes. Esse é um talento que a gente tem que ensinar de algum jeito, né? As pessoas não sabem consolar, né? Eu acho que o melhor laboratório para aprender o que não dizer como consolo é o velório. Se a gente vai a um velório desse que a gente não consegue evitar, aproveitem para prestar atenção nas coisas que as pessoas dizem com a pretensão de consolo. A estupidez mais frequente é racionalizar o sofrimento. Quando a minha mãe morreu, eu perdi minha mãe com 93 anos. Eu adorava a minha baixinha, a baixinha era uma maravilha. Quando ela morreu, eu passei a tarde ouvindo coisas do tipo, mas ela foi muito amada, mas vocês são uma família muito amorosa, né? E ela viveu 93 anos, hein? Quer dizer, está pronta para morrer, né? E aquilo foi acumulando um mal-estar assim total, porque as pessoas estavam querendo justificar morrer porque tinha 93 anos. Mas era a única mãe que eu tinha. E para quem ama, a morte é sempre extemporânea, dolorosa e cruel. Não interessa que tenha vivido o tempo que tenha vivido. É a única mãe. Racionalizar o sofrimento dos outros como pretensamente forma de consolo é de uma insensibilidade absurda. As pessoas que fazem a diferença acertaram nas prioridades. Se o trabalho médico despertar gratidão, merecer reconhecimento, e o indivíduo trabalhar num país capitalista, ele vai ganhar dinheiro. Agora, quando ele, por distração ou burrice, inverte as prioridades, que desastre! Eu conheci vários cirurgiões jovens, talentosos, que destruíram a carreira por fama de mercenarismo. Porque quando você é especialista, mais ainda você recebe pacientes encaminhados por colegas. Encaminhado por colegas significa você está recebendo paciente por quem avaliou o seu trabalho. E se você tem fama de mercenário, não espere se receber paciente. E é um castigo merecido, né? Nós todos somos criticados. Todo mundo é criticado. Mas a recomendação básica é, antes de sofrer com as críticas, faça uma checagem da procedência. Porque a crítica que tem que ser valorizada, porque tem chance de ser construtiva, é a que provém de pessoas bem-sucedidas. A crítica que vem do mal-sucedido, do fracassado, ela está muito contaminada para ter utilidade. Então não sofra, senão a gente vai morrer sofrendo com a opinião de todo mundo que não concorda com a gente.
Entender o significado da doença para o paciente é um talento médico, né, que a gente tem que exercitar. Eu costumo pegar os estudantes e levar para conhecer um paciente. Eu paro na porta do quarto e faço um resumo do caso. Aí fui com 6 ou 7 estudantes. Na porta do quarto eu expliquei que nós íamos conhecer o Miguel. O Miguel era um homem de 59 anos que tinha um câncer de esôfago e que invadia a coluna, ele estava sofrendo muito, tinha muita dor, estava muito emagrecido. Esse era o paciente que nós íamos encontrar. E um dos meninos me disse: professor, esse infeliz ainda está consciente? Eu disse: tá. Então eu não gostaria de ver. Ele não tinha estrutura emocional para conviver com a terminalidade irrecuperável de alguém. E uma menina disse: professor, eu também não gostaria de vê-lo porque eu tenho muita facilidade de chorar. Então, se eu chorar na frente dele, vai ficar muito pior. Bom, aí quebrou o grupo, voltamos. E aí eu expliquei para eles que a doença, do ponto de vista do médico, é uma abstração da realidade, né? A doença está nos atlas, nos laudos de patologia, né? nos exames de laboratório. A doença, do ponto de vista do paciente, só tem um significado, que é a expressão do sofrimento. É tudo que lhe interessa, o quanto essa doença vai me provocar de sofrimento. O resto tudo é secundário. Quando eu acabei de explicar isso, ela entrou no quarto, a chorona. Entrou no quarto. Antes de sair, eu dei uma espiada, ela estava sentada na cama. Eu tenho muita vontade de saber onde é que ela anda, porque ela foi de uma sensibilidade maravilhosa. Ela estava sentada na cama, segurando a mão dele. E aí ela disse o seguinte: o senhor sabe que nesse andar não tem nenhum paciente com netos tão lindos nas fotos de mesa de cabeceira quanto o senhor? E aí ele deu a outra mão para ela segurar. E eu fiquei esperando que ela chorasse, né? Porque esse era o choro bom de chorar, né? É o choro de quem foi ao limite do que era possível para levantar a moral de alguém que está muito mal. A percepção desse limite induz frequentemente a uma sensação de bem-estar que maravilha se for associado a um choro. A relação médico-médico é uma relação que tem que ser muito bem cuidada. Médico protege médico se ele quiser continuar sendo tratado com veneração, que os médicos merecem, quando eles dedicam atenção ao seu colega. Eu pego os residentes que estão por sair do serviço e dou instruções do tipo: não deixe que nenhum paciente saia do hospital sem relatório. Nesse relatório tem que ser um linguajar que um leigo ou um médico não especialista entenda. E coloque todos os contatos que você tenha para que ele te ligue de volta, telefone, se coloque à disposição. Porque o médico está lá no interior, considerando-se desprestigiado, ele nunca mais vai encaminhar o paciente para outro que não seja aquele médico que foi capaz de tratá-lo com a deferência que todos nós gostaríamos de receber. Esse é o grande fantasma, né? Os conselhos regionais de medicina estão atulhados de queixas, demandas judiciais e tal. É uma coisa realmente assustadora. Como é que nós prevenimos isso, privilegiando os interesses do paciente? Eu costumo dizer o seguinte: se você sempre tomou o partido do paciente, na hora do procedimento, da prótese, tudo você preferiu defender o interesse do doente, e as coisas deram errada, vai ter quem o defenda. Agora, se você fez a opção de favorecer a recomendação do gestor, do plano, do diretor do hospital e deu tudo errado, você vai se descobrir completamente sozinho. O paciente precisa sentir que ele tem no médico um advogado, não no sentido do sacana, mas aquele que é capaz de defender os interesses como sendo o seu único cliente. Tem que defender o interesse do paciente. E a relação com a família marca muito. Eu durante 6 meses participei de um Conselho Regional de Medicina, nunca vi um processo médico que não houvesse uma rusga entre o paciente e o médico, a família e o médico. Sempre tem alguma coisa de má relação para desencadear, porque aí se as coisas vão mal
e você foi maltratado, vingança é um instinto espontâneo. O mundo da inteligência artificial é uma realidade inegável. Eu achei fantástico esse trabalho que foi mostrado pelo Cláudio Tinoco Mesquita, aqui da Universidade Fluminense, né, numa sessão na Academia Nacional de Medicina, que ele relatou esse trabalho que é interessante. Os chineses avaliaram 60 mil pacientes candidatos à avaliação coronariana. E com uma foto da face em que eles avaliavam a depósito de gordura nas pálpebras, implantação dos cabelos, configuração do rosto, eles definiram quem tinha a maior probabilidade de ter doença coronariana. E essa estratégia superou os métodos de avaliação clínica convencional. E aí surgiu uma grande preocupação. Você faz uma selfie inocente e alguém olha para a tua cabeça e diz, mas você tem chance de ter doença cardíaca. Mas é muito interessante. Isso foi publicado num jornal sério, né? No European Heart Journal. É uma revista conceituada na especialidade. O aval de confiabilidade é esse, né? Quando o New England, certamente a revista médica mais séria do mundo, abriu uma subdivisão para dedicação exclusiva à inteligência artificial. E esses números foram mostrados pelo Cláudio Tinoco nessa sessão. Ele revisou no PubMed até final de fevereiro, o número de publicações relacionadas com inteligência artificial da literatura. Eram 281 mil artigos, mas 53 mil no último ano. Essa curva de interesse está crescendo assustadoramente. O ritmo acelerado, então, agora surgem plataformas concorrentes, né, disputando o desempenho. Essa chinesa que surgiu recentemente parece ser realmente muito boa. E tem um compromisso universitário obrigatório. Nós somos obrigados a colocar disciplina de inteligência artificial na graduação. Os nossos alunos têm que sair da faculdade com noção de inteligência artificial. Esse é um trabalho chinês que eu achei interessante. Eles compararam os médicos da inteligência artificial que resolveram as questões do exame de licenciamento médico nos Estados Unidos em 93,06%, um índice jamais alcançado por humanos. Bom, e tem um problema, né? Sem dúvida, isso é uma preocupação. Os tratamentos serão propostos, serão com muito mais segurança, mas o resultado nunca é infalível. E aí a pergunta que se impõe é, e se o resultado for ruim, seguindo a recomendação da inteligência artificial, quem vai ser responsabilizado se as coisas saírem mal? Isso ainda não está definido. Quem é que tem medo de inteligência artificial? Claro que aqueles que não descobriram que o afeto é a grande arma para competir. O robô não tem isso, não. Então vamos usar o que temos. E aqueles que não gostam de gente, esses estão danados. Né? Nós temos que estimular a inteligência emocional. Os japoneses fizeram uma coisa muito interessante. O grupo da Mitsubishi seleciona candidatos a executivo, eles fazem um questionário com perguntas banais, e lá pelas tantas uma historinha curta que tem emoção. E o cara que está sendo entrevistado não tem noção de que ele tem um zoom no olho para ver se umedeceu ou continuou seco. Porque eles estão completamente convencidos que quem não tem inteligência emocional é um péssimo gestor, não resolve questões pessoais, se relaciona mal com todo mundo. Né? Inteligência emocional é imprescindível. As escolas médicas as melhores escolas do mundo já incluíram humanidades nos seus currículos e principalmente o estudo da arte, porque qualquer forma de arte serve para humanizar. Né? É certo que uma pessoa que chora no cinema, no teatro, num concerto, ele sai da sala de espetáculo uma pessoa melhor. Né? Ele pode não ter um gráfico para fazer a demonstração, mas ele, de algum jeito, ele se beneficiou com esse exercício de sensibilidade. E daqui por diante nós teremos no consultório 3 elementos, sem dúvida. Né? Nós teremos o clássico
sofredor, um banco de dados imbatível e o especialista em sentimentos humanos. E essa vai ser a tríade que vai tratar pacientes no futuro muito próximo. O que nos distancia do robô é a capacidade de entender de sentimentos humanos. E aqui tem um problema, né? Os sentimentos humanos não estão nos compêndios médicos. Ninguém ensina isso. Para ser justo, assim, o Arson é o único livro de medicina interna que tem o primeiro capítulo de relação médico-paciente. Os outros livros técnicos desconsideram relação médico-paciente. Então nós temos que apelar para a literatura leiga e identificar livros. No nosso curso de Medicina da Pessoa a gente discute isso. Os livros que o estudante de medicina tem que ler antes de se formar. Ele vai se formar um médico em melhores condições de competição. É certo que a presença física do médico nunca vai ser substituída por nenhum recurso virtual, e por uma razão muito importante: a medicina de verdade se alimenta de compaixão. Sem compaixão não tem medicina. E a compaixão tem essa exigência. Ela não se contenta em ser vista, ela tem que ser tocada. Por isso que alguém que recebesse uma notícia ruim do computador, do robô, certamente não se sentiria estimulado a abraçar o robô. Eu estava fazendo uma conferência em São Paulo sobre isso e um aluno perguntou se eu tinha ideia de quantos médicos serão desempregados pelo robô. Pergunta objetiva, né? Eu disse que não sabia e nem achava que alguém pudesse saber, é tudo muito recente, mas que era fácil prever quem seriam os primeiros. Foi aquele, ele sabe quem serão os primeiros. Quem serão os primeiros é fácil. Serão aqueles que, por rigidez afetiva, mais se pareçam com o robô. Porque, do ponto de vista do banco de dados, eles serão fragorosamente atropelados pela máquina. Se eles, do ponto de vista afetivo, se nivelarem ao robô, eles têm que ser demitidos porque eles são caros e são inúteis. O médico que não tem nada a temer é aquele que aprendeu que tem que usufruir de tudo, né? Quanto mais, que isso não pode significar ranço contra a tecnologia. Na verdade, quanto mais tecnologia, melhor. Mas nós temos que usar o tempo que vai sobrar, se o nosso robô é capaz de preencher fichas, registrar cadastros, anotar dados, cadastrar tudo o que interessa, nós vamos ter mais tempo de falar com o paciente, de ficar com o paciente. Vamos aproveitar esse tempo melhor. Nós recebemos uma provocação na academia, disse que tínhamos que escrever em 5 minutos o que era ser feliz como médico. Alguns queriam saber o que é ser o quê? Mas aí não tem jeito, né? Eu acho que essa é uma boa definição. Ser feliz como médico é proporcionar a alguém que dependa da nossa ajuda uma alegria que ele não teria se não fôssemos capazes de fazer o que fazemos. Sem nenhuma soberba. No máximo como uma doce compensação das tantas vezes que a gente tenta e não consegue. Bom, para terminar, essa certeza, né? Nós só estamos nesse mundo para sermos felizes. Se não fosse para isso, não havia razão nenhuma para a gente ficar trombando por aí, né? Mas eu gosto mesmo dessa frase, que a vida é boa quando estamos felizes, mas que ela é melhor ainda quando os outros estão felizes por nossa causa. Obrigado. Eu queria fazer um comentário que é uma questão de justiça. Eu acho que os lugares têm alma. Tem alma. Eu vivi uma experiência há muitos anos atrás, na época mais pobre da Santa Casa. Eu recebi um grande empresário chileno, estava em Porto Alegre a negócio, teve uma hemoptise. Ligou para Santiago e disseram, olha, procura o pessoal do Pereira Filho na Santa Casa. Ele foi para lá, foi operado na mesma noite, não parava de sangrar de jeito nenhum. 5 dias depois, pronto para ir embora, ele me disse, doutor, eu queria lhe dizer uma coisa. Naquela noite que eu fui internado, eu fiquei pensando, por que uma equipe médica tão respeitada trabalha num hospital tão miserável?
Mas hoje eu já não tenho mais vontade de perguntar nada, porque eu descobri que aqui tem uma coisa boa. Então, se eu tivesse que lhe fazer um pedido, seria que não deixe de jeito nenhum que essa coisa boa vá embora. E aí, Alexandre, eu senti essa coisa boa que começa antes de chegar aqui. O Leandro de motorista, a Ana Paula de secretária, e vocês todos se querendo muito, eu me senti em casa. Muito obrigado pelo convite. Fantástico. Professor Camargo, a gente se emociona. Muito obrigado por suas palavras. A nossa plateia aqui, temos muitos médicos, amigos, né? E todos eles, sem exceção alguma, são meus amigos de trabalho, amigos de uma vida, estão aqui me dando prazer de estarem aqui nesse momento comigo. Todos eles têm algo em comum, todos são muito humanos, todos que estão aqui. Assim, eu conheço o trabalho de cada um que está aqui. Então, intuitivamente, eu acho que na hora do convite a gente celebrou isso, né? Celebrou essa comunhão de ter aqui profissionais de tanto valor, né? Na história da medicina, na história dessa cidade, de atenção a essa comunidade. Sou muito grato por sua conferência, eu tenho certeza que tocou a todos. Eu gostaria muito que nós tivéssemos aqui, inclusive mais jovens, né? Que pudessem ter presenciado esse momento, isso, na formação do jovem médico. Se isso nos toca, né, em nossa senioridade, imagina o jovem médico que precisa tanto ouvir isso, né? O senhor falou que na Faculdade de Medicina há necessidade de um currículo de inteligência artificial. Eu concordo completamente. Mas a gente, hoje, a gente não tem faculdade de medicina que tem oncologia, por exemplo. Então, a gente esbarra ainda em currículos básicos, né? A gente não tem oncologia nas faculdades, né? Então, assim, a gente precisa realmente avançar muito para chegar nesse momento, mas é fundamental, né? A gente vai abrir para perguntas ao final. Antes, eu gostaria de chamar o Dr. Luiz Henrique Guedes, professor sócio meu aqui na Oncomed, junto com o Dr. Vitor. O Luiz Henrique coordena o serviço de oncologia clínica no Antônio Pedro e é nosso oncologista há 29 anos dentro da Oncomed. Luiz Henrique, por favor. Só coisa do bem, né? Bom, obrigado. Antes de começar a apresentar, para todo mundo ficar tranquilo, vai ser uma coisa curta, né? Mas eu não poderia deixar de fazer pelo menos 2 ou 3 comentários depois dessa brilhante palestra, né? Emocionante palestra do professor Camargo, né? Ele falou de anamnese, né? Falou de exame físico, falou de inteligência artificial, né? Então, nós temos aqui pelo menos 2 residentes amados, né? Assim, muita gente. Temos ali nossa residente, que ele dedicou o livro, né? A Gata de Pele Diáfana e Olhos Azuis, a Juliane, que esteve recentemente, esse fim de semana, no Peru, né? Foi ele fazer uma atualização. Quando ela chegou, eu perguntei e falei assim, falaram de Mário Vargas Llosa, que faleceu no dia 3? Ela falou, não. Então, Mário Vargas Llosa daria um contra-argumento para o professor Camargo, né? Que colocou o casamento como uma coisa de rotina. Conversava com o Júdice aqui, o nosso jovem, na época, né, prêmio Nobel, casou inicialmente com a tia, depois casou-se com a sobrinha, e os últimos 6 anos da vida dele, ele estava com a mulher do Julio Iglesias, né? Então, realmente, talvez nem todos os casamentos possam ter tanto assim, né? E quando o mestre Camargo fala de anamnese, né, e assim, uma das coisas que eu sempre converso, né, tem um outro residente amado aí também, escondido em algum lugar, que ia trazer um vídeo, mas não trouxe. Está lá o Leozinho, né? E assim, o esforço que nós despendemos lá na universidade, que tal qual a Santa Casa, mestre, também é um lugar pobre, né? Mas tentamos muito valorizar relações humanas, né? Então, nosso querido Leonardo recebeu um paciente jovem, homeless, né, morador de rua,
com uma bolsa escrotal gigantesca, né, um tumor de testículo para lá de gigantesco. E, para complicar um pouquinho, como todo mundo sabe, tudo pode piorar, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. E esse pacientinho era mudo e surdo, né, e jovem. Então, o Leozinho levou semanas para tentar se comunicar. Usou a inteligência artificial, né, botou lá os quadradinhos para o paciente conversar, mas esse era um paciente que era perigoso, né, porque tinha 28 anos, embora surdo e mudo, tinha 5 filhos. Né, e não sei como ele encantava as pessoas, 5 filhos, uma mulher de São Paulo, uma mulher daqui, outra lá. E aí a gente lembra daquele filmezinho, né, Dom Juan de Marco, né, quando ele interna, ele tinha que ficar internado 30 dias. Aí começaram a se apaixonar por eles, enfermagem, enfermeiras, e isso, aquilo, outro. E o nosso querido Léo foi brilhante na comunicação. Né? Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, por mais evolução que exista, né, por mais tecnologia de informática, inteligência artificial, algumas coisas são insuperáveis. Né? Então, o professor Camargo deixou de forma peremptória, clássica, clara, pragmática, das relações humanas. Né? E isso, lá na universidade, nós temos muito prazer. Né? Por exemplo, essa residente maravilhosa, a gente brinca e fala que o Juju anda com uma nuvenzinha cinza. Né? Ela vai lá, se emociona, chora na frente dos pacientes. E aqui, uma vez, fui dar uma aula com a Renata também, que é minha filha afetiva, também uma oncologista maravilhosa, vamos conversar com o público. E aí falei assim, uma das coisas que eu me orgulho muito dessa casa aqui na Oncomed, que os médicos se emocionam, né? Então as pessoas sofrem, choram, estão juntas, né? Então isso é uma coisa que nos traz muito prazer. Só 2 comentários simples, vou passar rapidinho, né? Então, 5 anos de radioterapia. Vai passar o próximo, mestre? Então vamos voltar a Shakespeare aí, né? 1611, escrevendo uma lindíssima. Obrigado, mestre. Escrevendo uma lindíssima novela, né? A Tempestade, em 1611, que fala de coisas maravilhosas, né? Dentre elas, né, obviamente, essa fala que é maravilhosa, né? Somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos. E essa foi uma fala tão marcante para a humanidade, pelo menos aqui para o Ocidente, que ela é revisitada. Né? Por exemplo, em 1900, quando Freud escreve também brilhante interpretação dos sonhos, né? Ele revisita essa peça, né, de Shakespeare e, obviamente, ajudado pelo palimpsesto do tempo. Né? O farfalhar dos diversos outonos, quase 300 anos depois, ele revisita e amplifica e bota todas as bases da psicanálise como tem hoje. Né? Mas quando falo em Tempestade, o que me apaixona mais ainda é Tchaikovsky. Né? Tchaikovsky, em 1873, faz um grande concerto, né? Tempestade, né? Que tivemos a sorte de assistir o Cláudio Abbado, fora do Brasil, tocando, e, obviamente, Tchaikovsky já tinha visitado Shakespeare quando faz a peça linda na Romeu e Julieta, e depois faz, obviamente, essa peça espetacular também, ou seja, então algumas falas, elas impregnam a humanidade, né, de sentimentos e essa coisa toda. Essa foi uma frase que é muito interessante. Então eu estou botando essa frase porque ela vai abrir os sonhos. Agora daqui para frente é tudo universo onírico, né? Então nós vamos conversar de sonhos que se concretizaram, sonhos que ficaram por se concretizar, né? Mas vai ser agora no universo onírico que a gente vai conversar. E para conversar sobre o universo onírico, temos muitos sonhos, né? Um deles, obviamente, quando essa clínica que ela vai quase 20, 25 anos para conseguir formar uma radioterapia. Quais eram os desafios? Né? Primeiro, não tínhamos expertise nenhuma. Segundo, queríamos muito ter uma radioterapia de qualidade. E, obviamente, como não tínhamos expertise, sofremos bastante. Mas, dentre as coisas que queríamos, desde as mais complexas, não é? Mitigar, diminuir toxicidade, amplificar essa complexidade quando o tratamento é concomitante, né? Radioterapia, mais químio, encurtar esses espaços. Outrora encaminhávamos pacientes para fazer radioterapia em diversas clínicas, não tínhamos esse contato. E também queríamos muito, eu, Alexandre e Vitor, tentar, né, de uma forma quase prodigiosa, tirar isso aqui é Sebastião Salgado, é Gênesis, né? Obviamente, queríamos tirar
classicamente o radioterapeuta desse castelo de gelo, né? Queríamos tirar o radioterapeuta desse bunker, que era assim, Aninha, né? A gente não tinha muito como falar. Voltando aqui para Sebastião Salgado, né? Aí temos, nessa tentativa, você vê que nem todos realmente se atiram, né, a esse mar revolto da clínica, do dia a dia, do sofrimento, das famílias, das ligações, né? Aqui, então, temos talvez uma radioterapeuta do Sul que chegou por aqui, deu as costas, saiu voada lá para lá, não sei o que aconteceu. Mas tudo bem, mas temos coisas boas por aqui, né? Assim, então a gente queria muito essa parceria e conseguimos essa parceria de forma esplendorosa, né? Obviamente, vocês viram ali pelos sininhos, pelas aquelas coisas, né, maravilhosas que nós temos aqui, um espaço maravilhoso. Olharam a nossa pitonisa, né, Ana, né, essa sacerdotisa conversando, que faz muito mais do que só radioterapeuta, e todo mundo conseguimos grande sucesso. Falando em sonhos, né, e falando em humanidades, é muito fácil falar de humanidades com você, com vocês aqui, né? Obviamente, o mestre Luiz Felipe Judes é professor, além de tudo que falaram do currículo dele, é professor voluntário. Ele está 2 mandatos comigo no Comitê de Ética Médica da universidade, né? Então, assim, é maravilhoso. Tem o professor Judes comigo, tem o professor Márcio Malta comigo, que também é professor voluntário. Então, falar de humanidades com pessoas com tanta sensibilidade, com tanto brilhantismo, é muito fácil. Então, tínhamos sonhos, né? Então, um dos sonhos nossos aqui, até para amplificar esses vínculos humanos, era a formação de um clube de livros, né? Esse clube do livro, essa aqui é a primeira nossa, que foi Dor Fantasma. Dor Fantasma é Rafael Galo, um autor português, né, que ganhou o Prêmio Saramago e tal. Esse foi o primeiro livrinho nosso, que foi de dezembro de 2023. Obviamente apresentou para a gente um personagem que levou muitos a se apaixonarem por ele, o Rômulo Castelo, né? Falava assim, na íris, no Ártico da íris de Rômulo Castelo, flamejam auroras boreais, né? Então, foi um personagem que todo mundo, 50% amou, 50% odiou, e aí a gente conseguiu, nessa façanha de mês a mês, né? O Amós com Judas, parricídio, muitas coisas, né? A Mulher Ruiva, e começamos a entrar no hall dos indivíduos que ganharam, obviamente, Nobel de Literatura, né? Depois fizemos Torto Arado e Cabeça de Santo, depois eu vou conversar sobre algunzinhos desse aqui. E esse aqui, teremos uma das vítimas aqui, Marquinho, né, que conseguiu só ir esse primeiro, mas hoje vai ser comentado, né? Obviamente aqui temos nosso decano aqui, mestre Ricardo Onofre, amigo, irmão, né, que corajosamente não tinha lido o livro, mas foi lá, descobriu que Vitão fazia vinhos e queijos, né? Foi coisas boas. E nesse primeiro evento aqui já formou um triunvirato, né? Meu amigo, irmão, sócio, Vitão, a Flavinha, que também faz tudo, né? E a gente começa por aí. Aí aqui já temos Tortarado, né? Tortarado aqui, a magnífica história de Bealonise e Bibiana, né? Aqui o nosso querido Vitão trouxe o pai, foi maravilhoso, né? Eu trouxe meu filho aqui para conversar. Mulheres lindas, né? Assim, particularmente lindas. Quando eu olhei essa foto hoje, eu falei, rapaz, Lili está muito linda, né? E tudo muito mais. E a nossa até então musa e fotógrafa também participava das coisas, né? Obviamente, depois tem aqui outro Nobel, né? Saramago, falando de intermitências da morte, que é uma história bem interessante, né? De repente, de um momento para o outro, a morte em Portugal cessa. Comemorações, portugueses, fomos eleitos o único país do mundo que ninguém morre, né? Os anos vão passando, as pessoas continuam envelhecendo e não morrendo, aí começa o caos social, né? Quebra funerária, os hospitais estão lotados, ninguém consegue nada, e aí descobre-se que se você atravessa a fronteira para a Espanha, você morre. Aí começaram as famosas milícias para levar, acontecer, tal, e a gente vai fazendo coisas boas. Depois aqui foi o maior evento que tivemos, foi nessa sala, foi um evento suntuoso, né? Vitor, com brilhantismo de sempre, sugeriu este livro, e aqui tivemos de tudo, desde um primeiro convite para a dança do ventre, as comidas maravilhosas, uma refugiada afegã que participou por vídeo, né? Conversas, famílias aqui, o imã, né? Maravilhoso. Esse foi o evento mais esplendoroso que Vitor sugeriu e aconteceu aqui, foi magnífico, né? Perdão, o que aconteceu? Vamos lá, isso clicou.
Aqui não vou voltar. Aqui. Meu amigo Vitor, além de tudo, né, esse foi o último eventinho que a gente fez do livro. Esse é o último eventinho, foi recente, né? Foi um eventinho que a gente fez, que aí convidei o nosso querido polímata, Abílio, né? Que veio vestido a rigor, né? Deu uma aula esplendorosa, conversou, explicou para todo mundo como a maior célula do corpo humano, também considerado óvulo, se ligou, a menor célula do corpo humano, o espermatozoide, traçou toda a herança, provou para tudo e todos que nossos ancestrais copulavam em árvores, né? Desciam e faziam tudo, maravilhoso, orientou, foi uma coisa brilhante. E nosso amigo Vitão, que tem diversos brilhantismos, um deles, ele fez aqui uma degustação às cegas, né? Então, assim, maravilhoso, Abílio. Então, isso traz muito de humanidade. Temos também o Clube do Filme. Eu convido sempre o Cássio Sterling, que é o principal crítico de filmes, né, do Brasil, escreve na Folha, no Estadão. Então ele vem aqui. Para minha surpresa, o Clube do Livro decolou muito mais do que o Clube do Filme. Eu julgava que ia ser diferente, né? Mas isso exercita bastante a humanidade, né? Bom, agora vamos dar um pouquinho de mais alegria, né? Vamos caminhar mais aí para o onírico ainda, né? Aqui é uma cena documental, né? Estamos eu, Alexandre e Vitor, né? Depois de tomarmos algumas coisas, tomarmos um vinho espanhol que nunca mais se achou depois, né? Etc e tal, estávamos urdindo um plano aqui. Esse plano partia da seguinte premissa: temos que fixar a nossa radioterapeuta pitonisa, né? Fantástica sacerdotisa, né? Aí, no trilo lá, eu fui ao Chile, trouxe lá um Senna, e aí faço uma brincadeirinha que não está dando para ver aqui, como o jogo da forca, boto A, M, faço um DNA aqui, obviamente Marquinho, né? E Ana, e torcendo para as coisas dessem certo. Deu tão certo que vocês viram lá a foto linda da menina, né? Então, a Aninha está devidamente fixada aqui, e o plano de Alexandre deu certo. Né? Maravilhoso. É onírico. Estamos acabando. Obviamente, falar de humanidade, falar de compaixão, falar de solidariedade, falar de acolhimento, são palavras da moda, né? Então, eu vou botar um caso concreto. Esse aqui é o prédio onde eu moro. Aí, obviamente, tem insônia há muitos anos, a pandemia trouxe problemas para todo mundo, e tenho um vizinho no 10º andar, eu moro no 13º. Então, eu saio às 4h50 e sempre encontro esse número lá. Eu estou no 13º e vejo lá o número 10. Por quê? Porque o senhor sai mais cedo com 2 cachorros. Ele tinha uma esposa, o senhor deve ter uns 85 anos, a esposa faleceu. Você mora em apartamentos, mas é difícil conversar com as pessoas. Mas se você tem um olhar, você pode observar, né? Então, esse senhorzinho sempre saía com 2 cães, né? Inexoravelmente eu saí durante 1 ano e meio, sempre tinha um número 10. Aí um belo dia eu saio, o número não está 10, está no térreo. Eu volto com o meu cachorro, boto ele em casa, desço e vou lá converso com o porteiro. O senhor não desceu? Eu falei, não desceu. Toca para lá, nada. E fomos lá, batemos, o senhorzinho gritava, caí. Aí arrombaram a porta, ele teve uma fratura de fêmur, né? E a gente levou as coisas. Então, assim, eu estou querendo dar um pouquinho de praticidade para essas palavras, né? Filantropia, proximidade. Então, assim, tem que olhar para o outro, né? Sem olhar para o outro fica difícil. Então, um pequeno conto do Senhor dos Cachorrinhos, que o quanto é importante você tentar dar concretude a essas palavras, né? Não ficar só no discurso. O professor Camargo hoje foi brilhantíssimo, né? É impossível alguém não ter se emocionado com essas falas, né? Assim, espetaculares, que deveriam e devem continuar fazendo parte, né, da formação de médicos jovens, médicos velhos, médicos carecas, né, e etc e tal. Também. Agora, a gente vai terminar, esse aqui é o penúltimo slide, e depois vou fazer um comentário que eu acho que é bem procedente e interessante, né? Um dos maiores orgulhos nossos aqui foi poder dar talvez um grãozinho, né, de areia nesse deserto gigante que é o SUS, né? Todos amamos o SUS, né? Obviamente, Constituição de 88, Constituição Cidadã de Ulisses, preconiza e está escrito, né? Saúde, direito do cidadão, dever do Estado. Então nos envergonha muito essas filas de restrição que os pacientes do SUS sofrem, né? Então a gente consegue tratar aqui com toda, como foi dito aqui, beleza, igualdade, equanimidade, os pacientes do SUS. Isso trouxe um prazer muito grande para a gente, porque eu trabalho na universidade, vejo os pacientes lá, os pacientes vêm para cá,
E aí eu separei, eu escrevo algumas coisinhas, separei do última coisa que escrevi, só simples, um presente que ganhei, quero dividir com vocês, né? Um pacientinho que depois de ser tratado de radioterapia escreve isso aqui, ó. Lá, foi lá para o Antônio Pedro, doutor, lá parece tudo mágico, tem um quadro grande com um anjo diferente, as pessoas nos tratam muito bem e tem até um sininho dos milagres, nunca estive em um lugar tão bonito, vou ficar curada. Então isso para mim é a coisa mais fantástica que eu tive de retorno, né? Então, agradeço a presença de vocês, agradeço o carinho e, obviamente, falar depois do professor Camargo é impossível, né? Brilhantismo, né? Fantástico. Então, só queria trazer essas noções básicas do que a gente tenta fazer e constrói, lenta, gradual e paulatinamente, através de conversas, acesso à arte. Somos loucos por arte, né? Obviamente. Eu acho que a arte humaniza as pessoas, cinema, literatura, e principalmente a proximidade das pessoas, né? O olho no olho, a vontade de estar junto. Então é isso, mestre, só coisa do bem. Beleza. Essa clínica, ela foi pensada em cada detalhe, né? A gente, quando veio para cá, imaginou fazer algo diferente, né? E a arte é algo que difere, né? Você ter um ambiente com a arte, ele traduz de alguma forma que existe humanismo por trás da arte. Por isso a Oncomed foi concebida dessa forma. A Ana Beatriz, mais cedo, trouxe a questão do sino. O sino é uma coisa relativamente simples, mas de um sentido enorme, né? As pessoas que passam pelo sino, praticamente todos os pacientes que irradiaram aqui, que irradiam, esperam badalar aquele sino, né? Então, é simples, mas que tem uma força imensa, né? Imensa. Como aquilo coopta as pessoas, os familiares, envolve a equipe médica, né? Então, assim, foram exemplos simples que foram aos poucos ganhando identidade e viraram marca dessa clínica. Estou olhando as fotos aqui do professor Felipe Júdice. Eu vi que o Omar tem todas as fotos, né? É uma homenagem a você. Uma homenagem a você também, Omar. Omar, grande amigo, parceiro do nosso grupo de pulmão, né? Fundador, grande amigo e não à toa ele está presente em todos os momentos. Diogo, passa por favor a outra. Eu vou encerrar apenas, depois a gente vai abrir, acho que o professor Camargo, imagino que vocês tenham perguntas a serem feitas, né? Uma vez mais agradecer o brilhantismo da sua exposição. Não podia deixar de agradecer também, o professor Camargo me deu uma pista aqui, uma ajuda, em falar da Ana Paula, né? A Ana Paula, nossa assessora, ela foi importante nesse movimento. O nosso Leandro, né? Foi bem. Mas o nosso Jorge Carrano também, muito obrigado, Carrano. E não deixar também de agradecer a nossa cerimonialista, Suzana, deve estar por aqui em algum lugar, né? Eu gostaria de finalizar com essa frase do João Lobo Antunes, que é um neurocirurgião português. Ele diz que não sei o que nos espera, mas sei o que me preocupa. É que a medicina, empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia, atordoada pela burocracia, apague a sua face humana e ignore a individualidade única de cada pessoa que sofre, pois embora se inventem cada vez mais modos de tratar, não se descobriu ainda a forma de aliviar o sofrimento sem empatia ou compaixão. Palavras que fazem coro com tudo que se procurou falar aqui hoje, tá? Eu gostaria de, antes de finalizar, abrir para comentários, dizer que o professor Camargo tem livros, nos trouxe livros para serem autografados aqui, e gostaria que, ao final, se vocês pudessem ter acesso a eles, tá? Eu vou abrir para comentários, perguntas. Abelho. Até para falar, Abelho, se você falar. Não está funcionando, Abelho, para você falar.
Eu acho que a gente está tão encantado com o evento, a gente fica sem palavras para agradecer o privilégio de estarmos aqui. De certa forma, trazemos uma parte pequenininha da história dessa construção tão fantástica que é o Comédia. E esse evento, estar aqui nesse evento é um privilégio estarmos aqui. Acho que, de certa forma, falo por todos. Porque nesse momento que a gente vê grandes conglomerados de oncologia abocanhando-se mutuamente e brigando por fatias imensas de mercado, e a gente vê a obra do Comédia tão grande e que foi a construção sua, Alexandre. Que a Comédia é a humanidade porque reflete você. Você é o idealizador, o responsável, e Luiz e Vitor com você, e vocês juntos estão levando essa obra, e a humanidade atrai pessoas humanas. Como você mesmo comentou, como o professor mesmo comentou ao chegar aqui. Enfim, acho que não há algo que dizer, eu fico sem palavras. Obrigado, Chifão. Obrigado, Abílio. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que você botou ali o João Luma Antunes, que é fantástico, neurocirurgião, mas o irmão dele é particularmente fantástico, né? O Antônio Luma Antunes só não ganhou Nobel porque competia com Saramago, né? É vivo ainda, tem uma produção gigantesca, e todo ano o Antônio Luma Antunes vai ganhar Nobel, né? Então, assim, a língua portuguesa é tão fantástica, coisas maravilhosas, né? E queria que o nosso mestre, o professor Camargo, desse uma mensagem final para a gente, assim, mestre, se lhe perguntassem assim, qual é a coisa mais importante para um médico jovem que vai começar a profissão? O que ele tem que se preocupar, né? Assim, de uma forma bem simbólica, né? E o que ele pode fazer nesse mundo tão complexo, com medo de judicialização, dramas? O que ele pode fazer para ter uma carreirinha sólida, longeva, ética, vitoriosa? Bom, eu acho que eu basicamente referi as coisas que eu acredito que são importantes, mas eu acho que o começo disso é gostar de gente. Tá? Não há conserto para esse tipo que descobre durante o curso que não é o que ele gostaria. Não é que ele não possa ser médico, ele pode fazer um monte de coisa em medicina que não se expõe ao sofredor, né? Mas ele tem que evitar o sofredor. Porque a sensação de que ele possa estar sendo tolerado pelo paciente, o que é uma coisa razoavelmente frequente, por conta dos convênios, o cara tem o convênio, que ele não pode mudar de médico e tal. A sensação de ser tolerado por alguém, não há autoestima que resista. É impossível ser feliz com a sensação. E se essa sensação for bilateral e simétrica, então é uma indicação de suicídio. Não tem. Bilateral, né? Autoextermínio. É terrível. Então começa por aí. E eu acho que isso envolve também a dificuldade de decidir o que vamos ser numa época da vida em que nós não sabemos nada. Cada vez mais estamos decidindo ser o que vamos ser definitivamente antes de perceber o mundo. Quando alguém me diz, eu gostaria de ser médico, o que eu faço? Venha comigo. E vou mostrar como é que é. Você não pode descobrir no 4º ano da faculdade, quando começou a conviver com o paciente, que tem gente chata, que tem gente de mau cheiro, que tem gente... Você não pode descobrir isso numa fase da vida em que você já se empenhou tanto, já significou tanta esperança para a família, e agora uma desistência seria incompreensível. Mas quando o indivíduo se expõe a fazer o que faz com prazer, ele desperta uma sensação maravilhosa, né? Que é a reciprocidade. E
E eu conheço um monte de gente que é tecnicamente competente, mas está sempre em ronha com o paciente. Brigou com esse, não entendeu aquele, tem queixa de todo mundo. No fundo, tem alguém infeliz tentando conviver com alguém que percebeu que ele é infeliz e não consegue retribuir nada, porque não há afeto para trocar. Então, eu acho que isso, a seleção talvez seja a primeira coisa realmente importante, porque daí em diante o cara se contamina. Eu tenho 2 filhos. Eles são separados por 14 anos, e com a mesma mulher, que deve ser um recorde mundial. Mais raro. É raro. É. Quando meu filho mais velho decidiu que ele queria ser médico, eu levei ele para o bloco cirúrgico. E ele teve um certo encantamento, assim, ele ficou impressionado que eu dava nó com um dedo só muito rápido. Ele ia para casa e ficava dando nó, minhas cadeiras todas cheias de cordãozinho, cheio de nó. Mas chegou um dia e ele me disse, mas esse elétrico haltério tem um cheiro ruim, né? Eu não sei. Não sabe? É horrível. E aí o olho brilhava quando ele ia para a fazenda com meu pai. E quando chegou na férias de verão, em que toda a turma do colégio dele foi para a praia e ele foi para a fazenda com meu pai, eu soube que a escolha estava feita. Mas o que eu queria, na verdade, era brilho no olho, né? O que não podia é aquele adolescente marasmático, que não sabe para onde é que vai. Esse que eu tinha medo, né? Quando a minha filha, 14 anos depois, ela anunciou que queria ser médica, fiz uma coisa horrível. Inscrevi na Liga Feminina de Combate ao Câncer na aula de Oncologia Pediátrica, que é uma coisa do tipo vai ou racha, né? Com grande chance de rachar. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Numa madrugada de domingo, eu fui buscá-la no clube, era umas 5 da manhã, e ela me disse, pai, eu estou muito cansado, vou dormir até tarde, mas eu não vou conseguir dormir bem sem dar uma olhada na Michele, que era uma guriazinha que ela vinha me contando, com leucemia e tal, que naquela tarde ela tinha levado uma Barbie, que a Michele queria muito, e ela tinha acabado de fazer quimioterapia, ela estava tão mal que ela mal sorriu, né? Eu tenho a impressão que se eu passar lá para ver, eu vou dormir melhor. Parei meu carro, mas eu beijei tanto a minha cria, né? Porque ela estava contaminada. Estava contaminada. Quem sente esse prazer em cuidar de alguém não consegue fazer outra coisa na vida. E vai fazer cada vez melhor. E vai se empolgar cada vez mais. Mas se não tem isso, vai trabalhar na fazenda com meu pai, né? Maravilha. Primeiramente, eu queria agradecer. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Assim, acho que nenhuma empresa faz isso que vocês fazem, né? Eu estou aqui me sentindo importante, assistindo uma palestra de um médico maravilhoso. A parte que mais me tocou, que o senhor falou ali, tudo me tocou. Mas a parte que eu fico até emocionada, porque as pessoas não têm mais compaixão com o outro. Não olha realmente no olho, não toca, parece que tem nojo. É uma pressa, nós vivemos numa pressa nesse mundo que, assim, isso faz toda a diferença que o senhor falou naquela hora. Quem dera que todos os médicos que estão se formando agora aprender isso. Então, isso me tocou muito. Espero que realmente todos esses médicos que estão se formando aprendam isso, que o doutor Alexandre falou. Pena que os jovens não estão aqui para poder assistir isso, porque realmente foi uma palestra maravilhosa. Não estou desfazendo dos outros médicos, tá? Doutor Luiz Henrique, doutor Alexandre, doutor Vitor, todos os médicos estão aqui. Assim, mas foi maravilhoso. Parabéns. Obrigado, Andréia. Você fechou a noite. Pudesse sintetizar, é uma noite de afeto, gente. Muito obrigado, professor Camargo, muito obrigado, professor Felipe Judice, a todos que contribuíram para essa noite aqui, todos que puderam presenciar, prestigiar esse momento, tá? Eu queria dizer que ainda não acabou, nós temos ainda o buffet acontecendo e eu convido todos a permanecerem aqui. Muito obrigado, tá?
Obrigado.